tudo existe por Cristo e para Cristo. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, diz Paulo em Romanos. E em Colossenses, o apóstolo Paulo nos fala que tudo foi dado a ele. Aprove a Deus que assim fosse. Ele recebeu a herança da criação, de modo que tudo que existe pertence a ele. E eu sei que você tem um cuidado especial por aquilo que é seu. Não imagine que o Senhor Jesus seja diferente, porque nós imitamos a ele. Portanto, todas as coisas pertencem a ele e ele cuida de todas as coisas. Todas as coisas são dele e ele administra bem todas as coisas. Essa verdade já deve ser um consolo para a gente, porque uma vez que nós pertencemos ao Senhor, então ele cuida daquilo que é dele. Você não cuida de seus filhos? Você não tem um cuidado, um carinho, um zelo especial por seus filhos? Não é diferente a respeito do Senhor. Mas para nós desfrutarmos, inclusive, da bênção decorrente disso, ou seja, o consolo, a força, o ânimo de sabermos que todas as coisas são dele, por meio dele e para ele, nós precisamos estar bem cientes de que nossa vida também está apontando para ele. Que o centro de nossa história é Cristo Jesus. Falar que Cristo é o centro de tudo, o centro do nosso culto, o centro da nossa vida, o centro da história, é realmente dizer que todas as coisas convergem para ele. Não só da boca para fora. A ideia não é apenas dizer assim que Cristo Jesus é pregado pela igreja. A ideia é ter a certeza de que todas as coisas estarão convergindo para ele de alguma forma. E é o que nós queremos ver hoje no livro do profeta Daniel, fechando o livro. Os 3 últimos capítulos que nós queremos tratar junto com todos os outros, entendendo assim o propósito do livro do profeta Daniel. Qual o propósito do livro do profeta Daniel? E esse propósito é fundamental para entendermos todas as partes do livro. Portanto, nós que já lemos o capítulo 10 e o capítulo 12, vamos fazer uma leitura dos primeiros versículos do 11. Uma leitura bem sucinta, para nós termos pelo menos o contato com parte desse capítulo. Então vamos abrir no capítulo 11, versículos de 1 ao versículo 4. Enriquecendo a leitura que já fizemos de forma alternada. Diz assim a palavra do Senhor: Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será cumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Senhor Deus amado, o nosso propósito é ouvir a tua voz, que ecoa poderosa pela Escritura, porque a Escritura é a tua palavra.
Senhor Deus, fala conosco, portanto, de forma que possamos compreendê-la, compreender a Tua palavra, mas também aplicar a nossa vida, para que nós possamos ser fortalecidos para dias tão difíceis, de lutas, Senhor Deus, que enfrentamos dia após dia, nessa guerra contra o império das trevas, que, Senhor Deus, ainda está presente. Nessa luta contra o pecado, que todos os dias ainda seduz, e que, portanto, ainda precisamos, Senhor Deus, ser fortes e corajosos. E dá-nos, Senhor Deus, o conforto e o consolo para continuarmos firmes, perseverando, na certeza de que o Senhor continua e sempre estará no seu trono de glória, e todas as coisas se cumprirão conforme a Tua palavra. Então, Senhor, que a Tua voz possa falar ao nosso coração nesta noite. É o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, meus amados, nós precisamos recuar e vamos ver o livro inteiro, bem objetivamente, para que os irmãos entendam o que realmente é, qual é a mensagem desse livro. Para isso eu quero voltar para os primeiros capítulos, e o capítulo 1 nos fala da chegada deles à Babilônia. O profeta Daniel, seus amigos e outros foram deportados, a primeira deportação, inclusive, eles são os primeiros a chegar na Babilônia, e mostra a conduta deles, a conduta de se separar do que é ruim. Portanto, eles estão numa terra pagã, mas eles não vão se tornar pagãos. Eles estão certos de continuarem com o Senhor, mesmo no meio daquele lugar pagão. Então, a firmeza deles é fundamental, porque eles serão instrumentos de Deus para proclamar a glória de Deus no lugar em que tem muitos deuses e todo tipo de prática pagã. Essa firmeza é importante. E então o capítulo 2 começa o operar de Deus. Observe, eles estão lá, eles estão certos de que devem glorificar a Deus lá. E no capítulo 2, Deus já começa a manifestar o propósito, que é o propósito do livro, e o que Deus estava fazendo na história. Através do imperador Nabucodonosor, Deus revela o seu plano para dias futuros, para a história. E nós já vimos o sonho, não vamos detalhar aqui, o sonho da estátua, em que cada parte dela possuía um significado representando um reino, sendo a cabeça a própria Babilônia, o império de Nabucodonosor, o império babilônico. E cada parte era de um material diferente. Esse capítulo é a chave para entender todo o livro. Esse capítulo, ele dá início ao que Deus vai falar no livro inteiro. O livro inteiro tem a ver com esse capítulo. Por que eu li o capítulo 11, um pedacinho? Eu li porque ele repete a mesma sequência. O livro inteiro, a não ser aqueles momentos de testemunhos que têm um propósito, o livro inteiro, no que diz respeito à revelação de Deus, repete a mesma coisa. O capítulo 2, portanto, é a chave para entender o livro inteiro. E o capítulo 2, ele revela o que estava para acontecer nos anos seguintes, nos séculos seguintes. Por quê? Porque Deus está revelando para o profeta, a redenção está próxima. Essa é a mensagem do livro. A redenção está próxima. Se passaram 4.000 anos, aproximadamente, que é o tempo de Adão e Eva, após queda, até o profeta Daniel. O menor tempo possível seria 3.400 anos. Se há dúvida quanto à idade exata, arredondei aqui para 4.000 anos. 4.000 anos de história se passaram aproximadamente. E agora está próximo. Está prestes a chegar o Redentor, que fora prometido por Deus
a Adão e Eva, quando ele disse para a mulher: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele falou para a serpente, mas a respeito da mulher. E o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando ele anuncia a derrota de Satanás, ele anuncia a derrota da serpente, ele promete a salvação. E aquilo ficou guardado no coração do povo de Deus durante esses aproximadamente 4.000 anos. E o povo do Senhor está esperando. Então Deus, em um determinado momento, resolve purificar Judá. Por quê? Porque a redenção está próxima. Essa é a mensagem do livro do profeta Daniel. Está perto. Então ele, lá na terra estranha, na Babilônia, revelará o que vai acontecer nos séculos seguintes, a partir daquele, como o que aconteceria naqueles aproximadamente 500 anos, culminando com o cumprimento que é a vinda do Messias, o que é chamado no livro do profeta do ungido, o príncipe ou ungido. Vocês lembram das semanas que nós vimos no capítulo 9? São os 490 anos que faltava para chegar Jesus. Aquelas 70, então os 70 vezes 7, dá os 490 anos, ele anuncia. Mas vamos voltar aqui. Então o capítulo 2, ele é a chave da interpretação, porque ele já abre o propósito de Deus. O propósito de Deus está aberto. Ele revelou pelo rei, pela visão dada ao rei, e o profeta Daniel é um instrumento da interpretação. Ele revelou que estava para se cumprir a redenção. E nós temos, capítulo 2, versículo 44, nós temos o ápice, o momento máximo dessa revelação. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Deus decidiu que era hora de avisar: está perto. Está próximo de chegar o Messias, o Filho de Deus. Isso já conforta o povo do Senhor e torna ele mais alerta. Ele precisa se preparar, precisa estar pronto, está para chegar. É certo que não era tão perto assim como o amanhã, 490 anos, que Deus revelará mais à frente, como nós já falamos no capítulo 9, mas estava perto, porque já tinha se passado quase 4.000 anos, estava perto, a redenção estava muito próxima. E aí você pode perguntar: mas por que então há tantos sinais de Deus nesse livro? O capítulo 2 já é um sinal, porque o profeta Daniel não só recebe a revelação da parte de Deus de qual foi o sonho, mas também de seu significado, sendo um grande sinal. O capítulo 3, 4, e 5 e 6 são sinais extraordinários da parte de Deus. E em Hebreus capítulo 2, versículo 4, o autor ele nos fala sobre a importância dos sinais na Escritura. Ele diz: dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Ele está se referindo aos apóstolos e aquele período neotestamentário. Todavia, ele diz qual é o propósito dos sinais. Por que Deus faz milagres? Por que Deus manifesta seu poder? Por que Deus faz esses sinais nas gerações, não todas, mas a que ele decide
para dar testemunho da verdade. Quando Jesus curou as multidões, ele não só confortou o coração delas, ele deu sinal de quem ele era. Ele deu sinal: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias. E os sinais apontavam para quem ele era, para que as pessoas ouvissem a sua voz e então prestassem atenção na sua mensagem, porque ali não estava apenas um profeta, estava o próprio Filho de Deus, que ninguém jamais fez tantos sinais quanto ele. Esses sinais do livro são confirmatórios, eles confirmam que a mensagem que Deus quer transmitir nesse livro, e está transmitindo para nós, transmitiu naqueles dias, ela é a verdadeira, é a palavra de Deus. E aí Deus fez o primeiro sinal, revelando para Nabucodonosor, que é a mensagem central do livro: a redenção está próxima, o reino de Deus está chegando. Essa é a mensagem do livro: a redenção está próxima, o reino de Deus está chegando. Mas também deu sinais como a fornalha de fogo, em que Sadraque, Mesaque e Abednego são livrados dela de forma extraordinária, inclusive com um quarto homem que se apresenta na fornalha. A forma como Deus humilhou Nabucodonosor, a escritura na parede diante de todos e revelada pelo profeta, e por fim, a forma como Deus livrou milagrosamente o profeta Daniel dos leões, que depois devoram seus inimigos. Esses sinais, eles falam: há uma mensagem da parte de Deus, no meio do Império Babilônico, em terra estranha, não no Templo de Jerusalém, não na cidade de Jerusalém, mas há uma mensagem da parte de Deus, e ela é fiel e verdadeira. Essa mensagem é importante, e a mensagem é aquela que o livro vai apresentando por meio das visões. As visões transmitem a mensagem, e a mensagem é: o reino de Deus está chegando, a redenção está próxima, e os sinais e as maravilhas vão confirmar que existe uma mensagem sendo transmitida da parte de Deus. E essa mensagem, como disse, está no capítulo 2, 7 até o 12. Então, nós temos no capítulo 2 a visão que abre o propósito do livro, e depois do 7 ao 12, ele vai dar várias visões, todas elas transmitindo a mesma ideia, só que com informações variadas, acrescentando aquilo que é uma sequência. Qual é a sequência? Daniel, a redenção está próxima. Primeiro, o rei da Babilônia vai ser seguido do rei Medo-Persa e o seu reino. Obviamente não é apenas um rei, são alguns. Depois vai vir o rei da Grécia. Inclusive, nós lemos no capítulo 10, capítulo até o 12, e aqui especificamente no capítulo 11, versículo 4, que viria um grande rei, Alexandre o Grande, seguido de 4 reis que não seriam seus filhos, que são os 4 generais de Alexandre. Nós já tratamos isso também no capítulo 9. E ele diz: depois virá outro rei, ele criará grande problema, mas por fim o reino de Deus se estabelecerá. Então, a sequência de eventos de todas essas visões é apontar para Cristo. Apontar para Cristo. Todas elas. Que é chamado no capítulo 9, que nós já vimos, de o ungido, o príncipe. Versículo 25. Versículo 25. Tudo apontando para ele. Daí a gente já precisa trazer algumas aplicações para nossas vidas. Tudo aponta para Cristo. Como viver bem? Como conseguir ser um bom cristão? Fazendo a vida convergir para Cristo. Você já pensou nisso? Seu trabalho converge para Cristo, a sua vida converge para Cristo, sua família converge para Cristo, seus negócios, seu comprar e vender converge para Cristo. Tudo está convergindo para Cristo. Todas as coisas devem convergir. E aí eu lembro, só que dessa vez lendo o texto de Colossenses, que nós já mencionamos, em que o apóstolo Paulo diz, no capítulo 1, a partir do 13:
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Para Cristo. Ele nos conduziu para Cristo. As guerras que nós temos em Daniel, ele nos revela uma série de guerras que são mencionadas tanto nas regiões celestiais, quanto também entre os homens. São guerras que são um momento passageiro que faz parte da redenção. A luta da redenção, as duas atmosferas da guerra mostram que a redenção ela está em curso, e ela é uma batalha, é uma luta, e aquilo que está passando vai culminar com a vitória do Cordeiro. Veja que é uma guerra. Ele nos libertou do império das trevas. Houve uma batalha, houve uma luta, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em Apocalipse, após ele falar do filho que nasceu, que morreu e ressuscitou, e o dragão vai atrás da mulher, ele diz que Miguel e seus anjos batalham contra Satanás. É uma guerra. A redenção é uma guerra, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, ou seja, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Tudo converge para ele. E essa é uma aplicação fundamental. Se você perguntar em algum momento, pastor, como viver uma vida cristã como Deus quer? Viva para Cristo. Viva em Cristo e viva para Cristo. Conforme o apóstolo Paulo nos fala, e já lemos várias vezes o texto, quando ele diz em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Tudo em Cristo, por Cristo e para Cristo. Você está vivendo para Cristo? Já pensou em planejar a sua vida em Cristo e para Cristo? Já pensou em fazê-la convergir totalmente para o Senhor? Se você tirar esse propósito, qual é o que resta? Se você pensar bem direitinho, o que resta para o homem é viver, planejar algumas coisas, até que ele pare para pensar e diga assim, vou morrer, e se eu conquistei vai ficar para outro, se eu não conquistei, perdi meu tempo. O que é a vida? Tão passageira, tão passageira. Então qual é o propósito dela? Para que a nossa vida, ela de fato venha a ser uma vida bem vivida, ela tem que ter um propósito eterno. Ela tem que ter um propósito que nos mova a querer permanecer vivendo por causa desse propósito. A morte não é o nosso propósito. Nós não vivemos para morrer, a morte não é o nosso fim, finalidade. Ela é aquele acidente que entrou na criação, interrompendo a eternidade por causa do pecado. Então, olhe para a sua vida e em Cristo, que tudo fez novo, que tudo está restaurando. Pegue a sua vida e realmente a coloque na presença do Senhor. Senhor, a minha vida tem que ter o propósito de viver para a Tua glória. Viver por Cristo e para Cristo. Viver pelo Senhor e para o Senhor. Toda a sua vida. Isso vai dirigir cada detalhe dela. Você pode me perguntar, que curso fazer numa universidade? Que profissão aderir?
que lugar morar, que planos na vida diária fazer. Se você colocar a chave que dirige tudo isso, você então terá um norte. Caso contrário, a única coisa que vai restar é fazer aquilo que é bom momentaneamente para você, e você vai fazer o que é bom para você agora sim, mas amanhã assado, hoje de um jeito e amanhã de outro, porque nós somos volúveis e mudamos, e as coisas, a vida ao nosso redor vai nos pedindo ações e reações variadas, nossos sonhos e planos vão mudando, e nós vamos seguindo todas essas mudanças, se não tivermos um norte bem definido. E o norte é: todas as coisas apontam para Cristo. A sua vida está apontando para Cristo. A sua vida está sendo dirigida em Cristo e para Cristo. Isso fará você pensar melhor. O que fazer agora? O que fazer agora? O que eu devo fazer amanhã? Que planos eu deveria ter para a minha semana? O que eu deveria fazer com isso que o Senhor me deu? Quer bens, quer pessoas, quer o tempo, trabalho. O que fazer? Se você entendeu que todas as coisas convergem para Cristo, então você entende que há sim um propósito absoluto, um propósito real, que é absoluto para a criação inteira. Tudo apontar para a glória de Cristo. Então você tem um norte, você tem uma direção, você agora sabe para onde ir, você sabe o que escolher por causa do que você sabe qual é o propósito. Então o livro do profeta Daniel, como disse, a partir do capítulo 7, além do 2, vai repetindo essa mensagem. Observe no capítulo 7 que outra vez aparecem os reinos. Os animais são os reinos que viriam. Nós temos o reino babilônico, o medo-persa, o grego e o último que é o romano, que é quando o Senhor Jesus vem. E ele vai então falando sobre o que sucederia, claro, tudo de forma muito figurada, mas ele sempre vai transmitir essa mensagem. Versículo 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. A chegada do reino de Deus é a mensagem. A chegada do reino de Deus. Só que acontece que essa mensagem ela é boa. Ela é boa. E o profeta Daniel diz, no final do capítulo 7, que ele guardou estas coisas no coração. Essa é uma mensagem confortadora. Olha, vão passar os reinos dos homens, os homens passarão, mas o reino de Deus chegará e permanecerá para sempre. Isso é uma mensagem maravilhosa. Isso é conforto para nós. Todavia, o que acontece é que em um certo momento, que nós vamos ver no capítulo 9 e também nos capítulos seguintes, o profeta começa a ficar perturbado, conturbado. Desde o capítulo 8, no final, ele já diz que diante da visão, aquilo ali abalou ele. Porque um outro elemento aparece, junto com a chegada do reino de Deus. Deus revela o fim do judaísmo também. Capítulo 10, versículo 14. Capítulo 10, versículo 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo. Veja que ele está falando para os judeus. Falando com Daniel sobre o povo dele, os judeus. Nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. O que vai acontecer com o teu povo? Por isso que uma mensagem que para o profeta Daniel deveria ser de grande alegria, o reino de Deus está chegando. Finalmente, há 4.000 anos aproximadamente, agora está mais próximo do que nunca. Deus revela 490 anos, que são as semanas de Daniel, e seria o tempo até a chegada do reino, o momento
da vinda, morte e ressurreição de Cristo. Isso é algo maravilhoso. Só que algo associado a isso abala o profeta. É que junto com a revelação da vinda do reino de Deus, Deus começa a dar a ele a visão também do fim do seu povo. E aí a gente, obviamente, vai lembrar, e vamos para Lucas, capítulo 21, as palavras do próprio Senhor Jesus, palavras associadas ali, àquele momento da vinda do Senhor Jesus. A queda de Jerusalém está associada à chegada do reino de Deus. Chegou o reino de Deus, então ele se estabeleceu, ele começa a ser difundido, então não só judeus, mas gentios também creem, surge então o cristianismo e Deus dá fim ao judaísmo. Um associado ao outro. O início do cristianismo está associado ao fim do judaísmo, ou o fim do judaísmo está associado ao início do cristianismo. E no capítulo 21 de Lucas, o Senhor Jesus diz, versículo 20, capítulo 21, versículo 20: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. O fim revelado ao profeta Daniel, que era a destruição de Jerusalém. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. A grande tribulação dos judeus. E é isso que abala o profeta. O profeta não fica abalado porque ficou esclarecido para ele que estava chegando o tempo da redenção, mas ele fica abalado porque, ao mesmo tempo, ele revela que coisas ruins aconteceriam ao seu povo, que coisas ruins viriam da parte do próprio Deus contra o povo, o que ele chama, o anjo do Senhor chama de o fim do povo judeu. E isso abala ele. Isso abala. É interessante que então o profeta Daniel, ele cuida do seu povo, ele tem um cuidado. Ele se abala porque ele não se alegra com o fim do seu povo. E isso eu gostaria também de aplicar, porque o cristão ele tem que cuidar da igreja do Senhor. Ele tem que guardá-la de ameaças, ele tem que protegê-la, cuidar dela. Isso é algo que vai se perdendo nas gerações em que a fé já não é uma expressão absoluta, as pessoas já não têm uma convicção plena, e o amor termina se abalando junto. Inclusive o Senhor Jesus disse que quando se multiplica a iniquidade, o amor se esfria. Essa não é apenas uma profecia para um momento, mas é um princípio. Sempre que o pecado aumenta, o amor diminui. Então, as pessoas terminam também relaxando a respeito do zelo que deveriam ter com a própria igreja. E o profeta Daniel tem um zelo pelo seu povo imenso. Nós vimos no capítulo 9, ele confessando os pecados, não só dele, mas do próprio povo a Deus, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu povo, tem compaixão do meu povo. E o final da oração dele é exatamente isso: Senhor, por amor do teu nome, olha para a cidade de Jerusalém. O que ele está interessado? Na restauração dos muros, do templo, da cidade, do seu povo. Ele quer ver a restauração, e foi por isso que logo em seguida, estando ele orando ainda, o anjo do Senhor veio, mandado por Deus, para revelar a ele que a redenção não se daria pela restauração dos muros de uma cidade, ou mesmo do templo de Jerusalém, mas se daria em tempos futuros, que é exatamente a vinda de Cristo, por meio do ungido, que seria morto, como diz capítulo 25, 26, versículo 25 e 26 do capítulo 9. A redenção se daria por Cristo Jesus.
A redenção já se deu por Cristo Jesus. Ele já cumpriu o preço da nossa redenção. Agora a gente precisa aplicá-la. Aquilo que Deus revelou ao profeta que se cumpriria em anos seguintes, anos futuros, em relação ao profeta, é realidade passada para nós, mas também presente, porque Cristo já veio. Agora o que a gente precisa é aplicar aquilo que Cristo fez, e Ele cumpriu cabalmente. Ele tanto veio, estabeleceu o seu reino, quanto deu fim ao judaísmo, porque o cristianismo então ascende para transmitir essa mensagem ao mundo. Agora a gente tem que aplicar aquilo que já se concretizou. Portanto, observe que o amor para com a igreja e a missão de pregar o evangelho ao mundo e a confiança nas promessas de Deus, porque se cumpriram cabalmente, tudo isso são aplicações para a nossa vida. Deus deu a ele uma palavra e ela se cumpriu. Veja, Deus é fiel, aplique isso à sua vida. Confie no Senhor. Confie. Muitas vezes o cristão confia desconfiando. Eu confio em Deus, mas com uma desconfiança. Muitas pessoas oram a Deus, Senhor, por exemplo, até mesmo pedidos que são completamente absolutos, né? Jesus ensinou a orar pedindo pão de cada dia. Tiago ensinou a orar pedindo sabedoria. Senhor, dá-me sabedoria. Mas a dúvida no coração de cristãos faz ele, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. E usa as palavras de Jesus de forma deturpada, porque não foi isso que Jesus quis dizer. Ele não transmitiu dúvida naquele momento, ele transmitiu a certeza de que a vontade do Pai era a crucificação dele, e ele aceitou. Mas quando o cristão diz, seja feita a tua vontade e não a minha, muitas vezes é apenas uma expressão de dúvida, por não crer que Deus vai operar exatamente o que ele prometeu. É claro que não é a respeito de tudo. Se você chegar para Deus, Senhor, eu queria um carro, é óbvio que você não vai encontrar na Bíblia nenhuma base para você pedir com a convicção de que Deus vai te dar, porque Deus não disse que iria fazer isso. Mas se você disser, Senhor, dá-me sabedoria, a Bíblia diz que o homem que pede duvidando não receberá. Por quê? Porque se Deus prometeu, ou já que Deus prometeu, ele não pode falhar, ele não pode mentir, ele tem que cumprir aquilo que ele prometeu. Então, veja na fidelidade de Deus revelada pelo livro do profeta Daniel, pois nós já temos o cumprimento de sua palavra. Veja que você tem que confiar, mas confiar de verdade, não é confiar desconfiando. Eu confio em Deus, mas confia desconfiando. Confie mesmo. E aí, é claro, surge uma questão. Tá, mas como é que eu vou saber o que pedir? Então, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Como saber o que pedir a Deus? A Bíblia nos revela coisas que Deus diz que pode pedir, porque Ele vai dar. E outras Ele não diz. Então, você não vai estar depositando sua confiança em que Deus vai dar coisas que Ele nunca disse que daria, e nem duvidando de coisas que Ele prometeu que daria. Percebe? Então, você precisa conhecer a Bíblia, as promessas de Deus, a revelação de sua vontade, de suas bênçãos. Você precisa conhecer. Confie no Senhor de verdade. Como nós já falamos, ame a obra do Senhor de verdade. O Senhor, Ele nos deu a graça de ser parte da igreja. Em Efésios, ele chama de a família de Deus. Capítulo 2, ele diz que não era, nós éramos estrangeiros, e hoje somos concidadãos dos santos, e somos a família de Deus. Fomos tornados um só povo, pessoas que creem verdadeiramente, não da boca para fora, mas verdadeiramente em Cristo, transformados numa única família. Então, cuide da obra do Senhor. Cuide da obra do Senhor. Não cuide apenas dos seus interesses. O apóstolo Paulo, em certo momento, ele diz assim, que cada um não cuide apenas do que é seu. Ele não está dizendo para ficar de olho nas coisas dos outros, ele está dizendo assim, poxa, você deveria cuidar da igreja, cuidar dos irmãos, deveria ter um zelo. Nós somos muito individualistas, é a nossa época, vocês sabem disso. Essa é a era do individualismo. Depois da modernidade, o homem se tornou absurdamente individualista. Cada um só se preocupa com o que é seu.
Cada um só quer saber do que é seu. E a Escritura, quando ela fala para nós, ela traz de volta a realidade de que Deus não nos criou para sermos individualistas, nos criou para nós vivermos num corpo, numa família, e, portanto, sermos um instrumento de bênção dentro dela. E isso tanto é real que quando o Espírito de Deus é derramado sobre a igreja, a primeira atitude da igreja é viver como corpo. Atos 2, 42 a 47, os irmãos sendo uma bênção uns para os outros. Os irmãos sendo uma bênção uns para os outros. Então, cuide das coisas do Senhor, cuide da obra do Senhor, cuide da igreja do Senhor. Tenha esse prazer que nós vamos encontrar Deus revelando a um homem e usando este homem para mostrar para nós como Deus quer que vivamos. E lá na frente cumprindo exatamente isso, como nós mencionamos, Atos 2, 42. E por fim, então, como nós já mencionamos, lembre-se que tudo converge para Cristo, só que não é fácil. Você vai me dizer isso, pastor, a vida cristã não é fácil. Não, meu irmão, eu sei absolutamente, você está absolutamente certo, e eu sei muito bem, a vida cristã não é fácil. A vida cristã é uma luta, e o apóstolo Paulo deixou isso claro, quando no capítulo 6, ele diz, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, não é fácil. É uma luta, é uma guerra, e nós encontramos nessas revelações sobre a vinda de Cristo, sobre a manifestação do reino, e até mesmo sobre a queda do judaísmo, uma guerra, uma luta, que não só aparecem os homens lutando pelo poder do mundo, mas aparecem também seres celestiais lutando, porque está em jogo toda a criação, não só visível, mas também a invisível. Então não é fácil, não, mas nós temos um norte, nós temos uma direção. A direção é: todas as coisas foram feitas para Cristo. Então nós vamos fazer com que tudo vá convergir nele, tudo vá ser conduzido para ele, no qual temos a redenção. Tudo por meio dele, para ele, porque tudo pertence a ele. Mas não é fácil. Veja que o Senhor revelou ao profeta que seria uma guerra. Então, quando você perceber que sua vida é uma batalha, que para fazer a obra do Senhor é uma batalha, que viver para o Senhor é uma batalha, que simplesmente crer no Senhor já atrai uma batalha, não ache que é só você. Talvez uns passem por maiores lutas do que outros, como nós temos o apóstolo Paulo revelando em 2 Coríntios as suas batalhas, um homem de Deus vivendo para pregar a palavra do Senhor, mas também foi roubado, foi maltratado, foi açoitado, foi perseguido. O homem passou por todo tipo de problema, a lista é imensa. Então alguns passarão por tamanhas batalhas, e a história do cristianismo nos conta de homens que tiveram lutas distintas, lutas que realmente foram grandes lutas. Mas tenha certeza de que não é apenas deles. Essas lutas não são apenas deles. Nós temos essas batalhas na nossa vida. Se você realmente estiver com o propósito de viver em Cristo e para Cristo. É até estranho um cristão que não tenha nenhuma batalha. É provável até que, se está tudo sempre muito bem, tudo muito bom, que esse cristão deveria olhar para a sua vida assim, tem alguma coisa errada. Está muito tranquilo, muito silencioso, está muito em paz. Sabe aquele momento de tensão em que o herói, ele fica achando estranho que as coisas que deveriam estar esperando alguma armadilha, esperando algum ataque, e não tem nada. Está tudo muito silencioso, ele desconfia. E esse é o momento em que nós também desconfiamos, porque está em paz, alguma coisa está errada. Ou vem problema, surpresa por aí, ou talvez a própria pessoa seja sendo o problema, porque ela não esteja incomodando o império das trevas.
ela não esteja vivendo para a glória do Senhor, ela não esteja atacando o império das trevas por meio da pregação, por meio do testemunho, por meio do seu zelo pela obra do Senhor, por meio de sua vida sendo vivida em Cristo e para Cristo. Então, se tudo estiver muito tranquilo, também desconfie. Não é que nós não tenhamos momentos de tranquilidade, porque o Senhor traz alento e conforto, mas a vida cristã, ela não é uma jornada de férias, em que nós temos sombra e água fresca. A vida cristã é uma grande batalha, em que o Senhor dá lugares e momentos para repousarmos, mas não é o curso da história inteira. São momentos de refrigério, mas a vida cristã é uma luta, é uma batalha. E assim, Deus revelou ao profeta Daniel a redenção. Ele teve um grande privilégio de ser avisado: a redenção está próxima. Daniel, a redenção está próxima, está perto de chegar. E Deus prepara o profeta para isso, mas ele avisa: não será agora. Ele termina então o livro dizendo: tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Não é agora. Você também vai morrer, vão vir outras gerações. Não é agora. Mas é um consolo grande. Você também receberá a herança. Portanto, ele também seria abençoado com a salvação, porque eles estavam andando com o Senhor, porque foi um homem que desde o princípio decidiu andar com Deus. Como ele diz, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Ele decidiu viver para o Senhor, e o Senhor então diz: você receberá a sua herança. Portanto, você que decidiu viver em Cristo e para Cristo, viva por essa esperança, a esperança também de receber, ou de receber também a herança do Senhor. Essa é a esperança que traz motivação e alento para o cristão. É a esperança de que o Senhor trará as bênçãos sobre nós. Você precisa de alguma motivação para ser cristão? Está difícil a vida? Está difícil ver que a vida é marcada por lutas? Precisa de alguma motivação? A motivação está dada. Aquele que perseverar até o fim será abençoado com toda sorte de bênção do Senhor. Um novo céu, nova terra, uma herança eterna. A motivação é: continue, porque no final há uma recompensa. Portanto, continue firme na sua caminhada, de lutas, tribulações, mas continue firme na sua caminhada, sabendo que o Senhor é fiel, e Ele vai cumprir a sua palavra. Então você, continuando firme, estará guardando a sua vida para a eternidade. Não desista, porque o Senhor recompensará.